E aí pessoal, esse é o Jurupinga, ele já participou do vídeo do Opala com a gente. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho do Miura dele. Fala pra gente aí, que ano que é esse Miura? Fala pessoal, beleza? Sou o Jurupinga, esse aí é o meu carro, é um Miura 86, modelo Saga. Hoje eu vou mostrar um pouco dele pra vocês, algumas coisinhas que eu fiz no motor. Tá bem simplesão, mas é só pra apresentar o carro pra vocês, junto com os outros carros que a gente já fez, né? De início o pessoal não conhece muito, né? É um carro nacional, ele é todo carroceria em fibra de vidro, só que ele tem um chassi por baixo, próprio da Miura mesmo. Eram os carros vendidos mais na época de 79 a 92, esse modelo é 86, tem outros modelos de Miura também. A motorização dele é Volkswagen, é a refrigerada a água, né? Porque os primeiros modelos eram refrigerada a ar. Motor dianteiro, tração dianteira também. Vou mostrar um pouco do carro para vocês, os farol e tudo mais. Ele era um carro bem tecnológico para a época, né? Ou bastante, até para hoje em dia tem bastante coisa. Tem o motor elétrico, o volante ajusta automaticamente. Que eu vou mostrar para vocês a parte de dentro, né? Júlio, então fala as curiosidades desse carro pra gente aí. Então, tem uma das coisas que o pessoal sempre pergunta e fica com dúvida, né? É sobre onde é que tá a maçaneta desse carro. Não sei se deu pra perceber nos primeiros takes aí, mas esse carro não tem maçaneta nem do lado nem do outro. Na verdade, ele não tem quase nada de tranca pelo lado de fora. Eu vou mostrar isso pra vocês. Mas é até um pouco mais difícil do cara invadir o carro, né? Porque ele não consegue dobrar a porta e não tem maçaneta pra ele fazer algum tipo de lockpick, alguma coisa assim. O jeito de você abrir é através do controle, já naquela época. Esse controle foi reduzido, o controle original dele era um caixotão assim, igual um controle remoto TV. Mas você aperta, você já consegue abrir a porta, entendeu? Então, outra curiosidade bastante interessante que o pessoal tem é sobre os faróis dele. Eles são escamoteáveis, mas o pessoal geralmente acha que o farol levanta. E o acionamento deles é por aqui. Ele tem um primeiro estágio, que é só os faroletes, e o segundo estágio, você aperta, os faróis abaixam. E é bastante interessante, o pessoal geralmente fica meio assustado, porque tá esperando uma coisa e tem outra totalmente diferente. E o porta-mala dele, como é que é? Então, o porta-mala dele, como eu disse, não tem nenhum tipo de tranca, nem método de você levantar ele. Ele é acionado lá por trás, lá por dentro, e é o acionamento elétrico. Abrindo, tem outra curiosidade que esse carro tem. O pessoal também procura onde, geralmente no posto, né? O frentista procura onde é que vai abastecer. E é do lado de dentro. Esse carro, como eu disse, a parte de fora dele é totalmente lisa. Escondidão aí. Também é difícil pro cara roubar a gasolina, né? Também. E aí, Júlio, como é que é o motor dele? Então, esse é um motor AP, exatamente o motor que era usado nos Gol GTS. É um motor 1.8, motor a álcool, né? O pistão bem reto, né? Cabeça reta, bem taxado. Eu fiz algumas modificações nele, ele tem um comando 49G, já vem mesmo, mas eu fiz o cabeçote todo dele, tem o blueprint, tem um pouquinho de ângulo de válvula e tudo mais. Mexi no carburador, o carburador deles, dá pra ver ali, ó. Tem uma mola, o segundo estágio é mecânico, não é mais a vácuo. Fiz esse intake aí, ele não tá bem posicionado, porque tá pegando até um ar um pouco quente, mas dá pra vocês verem que o cofre é um pouco apertado, então acabou que foi o melhor lugar que eu consegui. Eu mesmo que fabriquei a muffla e o intake tudo na minha casa. Tudo isso que eu fiz foi eu mesmo que fiz na minha casa, né? Não tenho muita ferramenta, mulinha, essas coisas, elevador, mas deu pra fazer bastante coisa. Pintei o motor, recentemente eu fiz isso tudo, mexi na mecânica dele tudo, eu comecei no motor, comecei pra trocar a embreagem. Mas acabou que eu passei tudo para trás e comecei fazendo, tirei motor, tirei cabeçote. Eu só não mexi na parte de baixo, pistão, biela, eu acabei não mexendo, porque era a primeira vez, eu fiquei com medo de fazer alguma coisa errada. Aí só fiz o cabeçote que deu outra vida pro motor. O motor tava bem carbonizado por dentro, com um carro que nunca foi mexido, né? Ele já é da família, já tem mais ou menos mais de 20 anos. E sempre ficava muito parado, entendeu? Aí acabou que eu tive que fazer essa revisão toda, desde arrefecimento, mangueiramento, tudo, alternador, bomba de direção hidráulica, setor, a gente trocou tudo. O seu pai passou ele quando você fez 18 anos, né? Foi mais ou menos isso, ele relutou um pouquinho, passava um pouquinho, mas depois que eu peguei o carro, ele só melhorou de um tempo pra cá, porque de lá pra cá ele nem ligava. Eu sou prova disso aí, hein? É verdade. Aí voltando à questão de modificação, que essa retirada do motor que eu fiz, no início era só para fazer uma pintura no cofre, que estava bem desgastado, e voltar o motor, mas acabou que eu fui empolgando e fui gastando um pouco mais. Mas não é uma modificação muito complexa, né? É mais uma modificação para aspirado um pouco leve. Ele já tinha um comando, o carburador igual eu falei.
Ele tem velas de irídio, não é muito questão de potência, mas eu acabei ganhando as velas, então eu acabei colocando. Melhorou bastante o funcionamento dele em marcha lenta, assim, retomada, essas coisas assim. Tem a bobina do Gol MI, que geralmente aquela bobina dele é aquela bobina de garrafa, ficava colocada aqui. E coloquei um escapamento 4 em 1. Ele tá só no toco ali, igual o pessoal fala, né? Que faltou a grana, o tempo, né? Pra fazer o resto, então tá com um barulho bem alto. O ponto negativo é que ele suja bastante o carro. Eu até enrolei uma manta ali, porque eu fiquei com bastante medo eu tava pintando o cofre tudo direitinho, né? Aí eu fiquei com medo dele enferrujar, acabei enrolando a manta nele pra ele ficar mais bonito assim. A bobina tá escondida aqui atrás, né? Tá bem escondida aqui atrás. Essa questão da parte elétrica eu também refiz da caixa de fusíveis pro cofre, porque eram uns fios bastante ressecados, inclusive os fios do motor de arranque tava bastante ressecado, porque passa muito perto do escapamento ali, geralmente dos APs em geral. Então essa manta me ajudou bastante. Eu posso acelerar com o carro, eu consigo botar a mão no escapamento ali, que a manta mantém o calor bem lá dentro. Então a fiação que passa toda ali perto dela fica preservada, entendeu? E eu dei bastante atenção nessa questão de estética sem gastar muito. Peguei os espaguetes corrugados para cobrir toda a fiação. Tampei a lateral aqui, a parte de trás aqui, ó, que como ele é chassi, né? Ele tem uma estrutura aqui para não fazer a torção do chassi. E a fiação passa toda aqui por dentro. Eu mandei fazer essa lata aqui, ela é pintada da mesma cor do cofre, ela tampa toda a fiação, tá vendo? Da bateria e tudo. Eu refiz toda essa parte de fiação. Mas de preparação mesmo em si, é mais isso mesmo. Aqui tem muita coisa no painel, né? Fala pra gente aí, o que tem nesse negócio aí? Então, começando de cima pra baixo, tem um tojo, o pessoal das antigas que entra no carro acha bem interessante, tem um tojo aqui, só que na verdade ele tá desativado, ele funciona, mas ele tá desativado, porque eu tenho uma caixa de som lá atrás, que provavelmente vai ser retirada por causa de performance, peso e tudo mais, mas eu tenho a caixa de som e ela tem um módulo próprio dela, esse tojo só tá como estética aí mesmo, pra manter no lugar. Mais pra baixo eu tenho esse radinho, que é só um radinho normal, até um Kenwood, a gente costumava ver essa marca muito, Need for Speed e tudo mais. Achei até interessante ter ele aqui. E embaixo a gente tem a distribuição dos botões dele, que comanda todos os carros. É até interessante porque eles ficam distribuídos de uma forma que parece, sei lá, um jato, alguma coisa assim. Até os Lamborghini mais novos, as Ferrari e tal. É parecido. Então aqui a gente tem, só mostrando aqui, temos o farolete, né, as luzes do carro, primeiro estágio. E o segundo estágio é o farol escamoteável lá na frente, que é o farol baixo e o farol alto. Aqui só fica as luzes normais, os faroletes de seta e tudo mais. Aqui você tem um dimmer, né, um regulador de tensão para você abaixar e tudo, a luminosidade do painel, entendeu? Aqui você tem um farol de milha, né, farol embaixo. Aqui a injeção na parte da frio, desembaçador traseiro, você liga ele aqui e ele desembaça o vidro traseiro. E aqui é o botão que abre o porta-mala, como eu disse para vocês. Lá atrás ele é automático. E os dois vidros elétricos. Embaixo ele tem um botão para abrir a porta do carona. E tem o sistema de ar-condicionado, que aqui é o gelo e a ventilação. E aqui é outra curiosidade desse carro, no momento ele está desativado, porque esse carro tem uma peculiaridade dele, é o computador de bordo. Ele tem um computador de bordo que fala algumas frases, fala se o combustível está acabando, se você está sem cinto ou não, que comanda todo o carro. Esse é um diferencial desses carros na época, dos Miuras na época. Só que, infelizmente, é muito difícil achar assistência técnica para esse tipo de equipamento. Então, como ele controla todo o carro, você tendo algum problema no carro ou algum problema nele, ele não permite que o carro ligue e tudo mais. Se você tiver sem cinto, ele não liga o carro. Então teve que ser desativado na época, e está desativado até hoje para o carro funcionar. O carro funciona sem ele, mas esse botão aqui serve para você acionar ele. E aí ele fala tudo que está acontecendo com o carro. Ou seja, o carro até fala. Fala. Em 86. A gente bota uns videozinhos aí dele falando para vocês verem. Amarre o cinto de segurança, ele falou? Amarre o cinto de segurança. Abasteça o tanque de combustível. Que barato. Esse carro marca até em milha, né? Ele deve ter sido até exportado. Então, algumas unidades chegaram até a ser exportadas, ele ia até para o salão do automóvel por causa da peculiaridade dele. E é um painel até que bem completo, por isso que foi utilizado nesse carro. Ele tem marcador de tensão da bateria, temperatura, velocímetro, RPM, pressão de óleo. Pressão de óleo, legal. De óleo, isso. E o marcador de combustível. Show.
Bom, como ele é um carro meio esportivo, acho que esse banco aqui tá só pra falar que é 4 lugares mesmo, porque aqui é bem apertado. E o interior é todo verde, né? Então, é uma diferença desse carro é que o interior dele é todo em couro liso verde. Teto, forro de porta, banco, tudo verde. Ele é tipo um monocromático mesmo, verde por fora e verde por dentro. É até uma das dificuldades que eu tô tentando achar pra terminar esse interior, porque tem alguns pontos que o couro meio que deu uma ressecada e tô querendo refazer. Então tô passando um pouco de dificuldade para encontrar um couro igual a esse. Mas uma curiosidade que ele tem aqui dentro é a questão das geladeiras. Ele tem 2 geladeiras, na verdade é uma geladeira refrigerada e outra é como se fosse um cooler mesmo em fibra para conservar algum material gelado. Ou quente, né? Ou quente. Legal. E você consegue abrir assim, ó. Essa aqui é um cooler e aqui é uma geladeira. Elas são refrigeradas com o próprio ar do ar-condicionado. O gás do ar-condicionado. Ele passa por debaixo do carro e refrigera aqui. Isso em 80 e 86. Caraca, 86. A regulagem do volante é elétrica também, né? Então, a regulagem do volante é elétrica. Você aperta o botão, ele fica mais alto. É até bem útil para quando você vai sair do carro, para as pernas não bater no volante. Eu costumo usar bastante, porque quando eu tô dirigindo, eu geralmente deixo ele mais baixo, para ter uma sensação mais de esportividade e tudo mais. Aí pessoal, eu achei que nem o dono sabia, no porta-luvas aqui, a capinha do manual original dele. Não tem o manual, tá só as guias de manutenção aqui. Aqui tem um xerox do manual. Mas tem um xerox do manual. Deve ter se perdido o tempo, né? Mas tem um xerox, olha lá. Foi da revenda, das revisões, do painel. Olha só que legal. Manual do Miura. Quem já viu isso aí? Comenta aí.